preservando a originalidade do nome do Criador, Yud Rei Vav Rei, YHWH, saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno, Ial, do Filho eterno, Ialcha, e do Espírito Santo eterno, Roash Kadosh, Shalom a todos. Respondendo à pergunta, a pessoa que faz mudança de sexo, como ela vai prestar contas ao Deus vivo? A ideologia de gênero não existe no ponto científico, sendo um termo inventado por teóricos da iniquidade. Inclusive irão prestar contas ao Deus vivo, o Criador, pois tudo concernente à nossa vida estão registrados nos 7 livros não físicos, mas vivos da Biblioteca Celestial, que serão abertos no juízo final. No primeiro livro da vida da Biblioteca Celestial estarão registrados os salvos. Todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida serão lançados no LF, Lago de Fogo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. No livro das obras da Biblioteca Celestial estarão registrados todas as ações dos humanos, porque o Deus vivo, Criador, há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Corelete, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. No livro dos nossos dias da Biblioteca Celestial estarão escritos todos os nossos dias, que serão ordenados para cada pessoa, porque os olhos do Deus vivo, do Criador, já viram a nossa substância ainda informe, e no seu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para nós, quando ainda não havia nenhum deles, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Terelim, Salmo 139, 16. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador.
No livro das lágrimas da Biblioteca Celestial, o Deus vivo, o Criador, não só desperdiça nosso sofrimento, Ele não vai desperdiçar os nossos sofrimentos, pois nossas dores serão registradas e valorizadas. Ele não apenas vê, mas acolhe nossas lágrimas, não só consta as nossas aflições, mas põe as nossas lágrimas no odre dele. Não estão elas no teu livro, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Terelim, Salmo 56, 8. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. No livro da memória da Biblioteca Celestial, o Deus vivo, o Criador, estarão escritos aqueles que temem ao Senhor nosso Deus e falando uns aos outros, e o Senhor nosso Deus e atenta e ouve, e um memorial será aberto diante dele, para que os que temem ao Senhor nosso Deus e para os que se lembram do seu nome e eles serão de diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Deus vivo, o Criador, e o que não serve ao Deus vivo, o Criador. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Malaquias capítulo 3, versículos 16 a 18. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. No livro da Escritura da Verdade, da Biblioteca Celestial, o Deus vivo, o Criador, apresenta o arcanjo Miguel como um dos príncipes celestiais que luta em favor do povo de Iau. Os arcanjos são seres vivos e espirituais celestiais, mensageiros de grandes revelações e disputas, assim como aconteceu quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de morte de Moisés, não ousou pronunciar
contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor Yahvé te repreenda, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Ialdá, Judas, capítulo 1, versículo 9. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. No livro da Escritura da Verdade da Biblioteca Celestial, há um plano divino registrado nos céus, uma espécie de arquivo vivo e eterno, onde os propósitos do Deus vivo, do Criador, estão e estarão escritos e serão cumpridos. Os propósitos do Deus vivo, do Criador, já estão gravados no livro da Escritura da Verdade. Temos só que orar ao Pai Eterno Yahvé, em nome do Filho Eterno Yahushua, com a atuação do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh, para que Ele venha nos perdoar pelo que fizemos ou deixamos de fazer, que não foi da vontade dEle, e que Ele venha repreender os príncipes das trevas que estão impedindo das nossas bênçãos chegarem até nós. Que Ele encaminhe os arcanjos, os seres vivos e espirituais celestiais, para batalhar em nosso favor, para que os anjos de Yahvé possam chegar até nós, entregando as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Portanto, ninguém há que se esforce com os seres celestiais na batalha contra os príncipes das trevas que influenciam os reinos da terra, senão os arcanjos, os seres vivos e espirituais celestiais, mensageiros de grandes revelações e disputas, como aconteceu quando o arcanjo Miguel, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Daniel capítulo 10, versículo 21. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. No livro da natureza da Biblioteca Celestial, o Deus vivo, o Criador, registra os céus, proclamam a glória de Yahvé, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles
pois uma tenda para o sol, que é qual noiva que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Terelim, Salmo 19, versículos de 1 a 5. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. A educação para igualdade de gênero nas escolas não é essencial na prevenção da violência contra a mulher, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para inserir nesse cenário de discussões de gênero que visam questionar situações como o papel da mulher em nossa sociedade, a utilização do nome social por pessoas transexuais e a união estáveis de casais homoafetivos. Temas esses que são questionados pela mídia, tanto nacional quanto internacionalmente, equivocadamente por parte de alguns grupos que não conhecem a verdade, os quais são necessário conhecerem a verdade para verdadeiramente serem livres e soltarem as amarras de tais discussões e ideias equivocadas. As práticas homossexuais são pecaminosas, o qual o Deus vivo, o Criador, os entregou na concupiscência de seus corações, de suas mentes à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocam a verdade do Deus vivo, do Criador, pela mentira e adoram e servem a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém? O Deus vivo, o Criador, os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudam o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, até os varões deixam o uso natural da mulher, se inflamam em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Romanos capítulo 1, versículos de 24 a 27. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino do Deus vivo? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os
efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do Deus vivo. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome de Yahushua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, e no Espírito do nosso Deus Yahu, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Aleph Corintiá, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Não podemos aceitar a ideologia de gênero, pois o homem e a mulher não são apenas papéis sociais flexíveis, porque biologicamente todos nós nascemos com sexos masculino ou feminino, e todos nós vamos prestar contas ao Deus vivo com corpos incorruptíveis, trazendo a aparência dos corpos corruptíveis, homem ou mulher, de acordo com o corpo que nascemos com ele. Transtorno biológico não constrói um terceiro sexo, mas permanecem com os sexos masculino e feminino. O gênero humano se refere às pessoas dos sexos masculino e feminino, ou seja, varão e varoa, homem e mulher. Na ideologia de gênero, quando é masculino e pensa ser feminino, ou quando é feminino e pensa ser masculino, querendo vir pôr em prática seus pensamentos pecaminosos, mesmo querendo se satisfazer, continuam sendo fisicamente homem e mulher. Mesmo deformando o corpo, porque não aceitou o corpo que o Criador deu para aquela pessoa contra a vontade do Deus vivo. Algumas dessas pessoas, desses grupos, estão se operando para mudarem os órgãos genitais e até fazendo mudanças de nomes, como fosse resolver alguma coisa. Essas pessoas causam e irão causar transtornos na genealogia da família, sem contar que estão trazendo transtornos para suas próprias vidas. Se a mulher mandar colocar o órgão genital, ela continua sendo mulher espiritualmente, embora com o corpo deformado, porque mudou a aparência pela decisão errada por causa do livre-arbítrio de cada pessoa.
se o homem mandar cortar o órgão genital, ele continua sendo homem espiritualmente, embora com o corpo deformado, porque mudou a aparência pela decisão errada por causa do livre-arbítrio de cada pessoa. Mandar tirar ou colocar órgãos genitais não vai mudar em nada, porque não vai frutificar e nem multiplicar na genealogia. O Deus vivo, o Criador, criou o homem e a mulher e os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Na ideologia de gênero, em virtude de crescente desvio do padrão idealizado pelo Deus vivo Criador, é que tem surgido essas anomalias sexuais. Hoje já se convive até mesmo com o casamento entre homossexuais e a adoção de filhos por estes casais, os quais eram para ser proibidos por lei em todos os países, para não causar transtorno psicológico na criança adotada, pois ela não sabe discernir o que é a mão direita e a esquerda. Aqui eu deixo minha nota de repúdio a todos os países que criaram e sancionaram leis aprovando tais atos pecaminosos, o qual eu abomino, porque é abominação ao meu Pai, o Deus vivo, o Criador. Vamos constituir uma família heterossexual com filhos que poderão ser educados em meio a um ambiente sadio e livre de preconceito dessa ideologia de gênero e de tantas outras coisas que irão surgir. O propósito do Deus vivo, do Criador, é que o homem deixe a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. O Deus vivo, o Criador, condena o homossexualismo porque é totalmente contrário ao propósito original das relações sexuais, pois é um comportamento e não uma condição. Se a pessoa tem a tendência a engordar, mas não é uma condição de ser gorda.
Então, só porque acha que tem tendência a ser homossexual, mas não é uma condição para viver no homossexualismo. A expressão ideologia de gênero carrega um sentido pejorativo que possui uma carga negativa e ofensiva que exprime sentido desagradável e desaprovada pela sociedade cristã, pela família educadora cristã. A ideologia de gênero deturpa os conceitos de homem e mulher, porque tem a finalidade de destruir o modelo tradicional da família na face da terra, que é família educadora cristã. Ideologia essa formada por grupos de pessoas que desconhecem a existência de diferenças entre os corpos de homens e mulheres desde a criação divina, os quais induzem as crianças a serem homossexuais ou transexuais, pois estão agindo como verdadeiros opressores e grande violência contra os padrões divinos e as leis existentes em cada país. Você pode mudar tudo em seu corpo, mas para o Deus vivo, o Criador, você continua a mesma pessoa e vai prestar conta ao Deus vivo, o Criador. Se você que é homem, vai prestar conta como homem. Se você que é mulher, vai prestar conta como mulher, de acordo com como você foi gerado no ventre materno. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Pai eterno Yahweh, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou Yahweh, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.